Muito bem, vamos começar o programa de hoje com a pauta internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a suspensão temporária de toda a assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia. A determinação foi dada dias após o bate-boca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca na sexta-feira. Nessa quarta, o Financial Times noticiou, citando autoridades familiarizadas com a decisão, que os Estados Unidos também cortaram o compartilhamento de inteligência com Kiev, medida que tem sido essencial para a capacidade da Ucrânia de identificar e atacar alvos militares russos. A medida foi confirmada pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, em entrevista à Fox Business Network. Abro aspas. Eu acho que na frente militar e na de inteligência, a pausa segue. Fecho aspas. Acusado por Trump de não querer o fim da guerra com a Rússia, Zelensky reiterou na terça-feira o compromisso da Ucrânia com a paz. Abro aspas. Gostaria de reiterar o compromisso da Ucrânia com a paz. Nenhum de nós quer uma guerra sem fim. A Ucrânia está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível para trazer uma paz duradoura para mais perto. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump para obter uma paz duradoura. Estamos prontos para trabalhar rápido para acabar com a guerra e os primeiros estágios podem ser a libertação de prisioneiros e trégua no céu, proibição de mísseis, drones de longo alcance, bombas e energia e outras infraestruturas civis. E trégua no mar, imediatamente, se a Rússia fizer o mesmo. Então queremos avançar muito rápido por todos os próximos estágios e trabalhar com o ZEUA para chegar a um acordo final forte. Nós realmente valorizamos o quanto a América fez para ajudar a Ucrânia a manter sua soberania e independência. E nos lembramos do momento em que as coisas mudaram quando o presidente Trump forneceu javelins à Ucrânia. Javelins, aquele armamento especial. Somos gratos por isso. Nossa reunião em Washington, na Casa Branca, na sexta-feira, não ocorreu como deveria. É lamentável que tenha acontecido dessa forma. É hora de consertar as coisas. Gostaríamos que a cooperação e a comunicação futuras fossem construtivas. Em relação ao acordo sobre minerais e segurança, a Ucrânia está pronta para assiná-lo a qualquer momento e em qualquer formato conveniente. Vemos este acordo como um passo em direção a uma maior segurança e garantias de segurança sólidas e eu realmente espero que ele funcione efetivamente. Fecho aspas. Doutor Teixeira, se a gente pegar pelo valor de face, principalmente de algumas expressões, pode parecer que o Zelensky está capitulando completamente diante da pressão do Donald Trump. No entanto, ele faz ali um certo sabão diplomático. Estamos prontos, sob a liderança do Trump, etc. Mas ele fala em paz duradoura. Ele fala em compromisso dos russos também. Ele faz alguns apontamentos que são importantes. Quer dizer, no fundo, não tem claramente qualquer tipo de recuo dele. Tem assim um aceno para a possibilidade de acertar a questão dos minérios, que foi utilizada ali pelo Trump como uma contrapartida para esse apoio militar. Mas ele está deixando claro que é um ponto que é fundamental para a compreensão daquilo que está acontecendo. Não é qualquer interrupção da guerra que significa necessariamente paz. Um apaziguamento efêmero, temporário ou de fachada, ele não significa a paz duradoura. Então me parece que o Zelensky está lutando para que haja uma paz duradoura e não para posar de pacificador durante um tempo, que parece ser a intenção do Donald Trump. Quando você deixa uma figura como Putin agir e se vai concedendo, antes de se chegar à mesa de negociação, territórios para que ele saia em vantagem, você abre caminho aí para um eventual imperialismo, para um eventual cenário em que ele vai avançando sobre outros territórios. Então, mesmo que haja uma interrupção, depois ele pode ganhar força, ganhar novos pontos estratégicos para que ele invada outros países. Então, o Zelensky está colocando pelo menos algumas ressalvas ali. Coloca algumas ressalvas porque vê que a Rússia não está fazendo grandes sinalizações de que realmente quer a paz. A Rússia, nesse momento, continua avançando em várias regiões da Ucrânia. Então, se a Rússia realmente estivesse pensando em fazer uma concessão e permitir um cessar-fogo, uma paz duradoura, já poderia estar sinalizando que quer de fato a paz. E isso não está acontecendo.
O que eu acho que o Zelensky, ao mesmo tempo que faz essas ressalvas, diz ali que quer uma paz duradoura, também deixa muito claro que ele quer esse acordo de minerais. Esse era o objetivo dele quando ele foi lá para a Casa Branca, em Washington, na semana passada, conversar com o Trump. E deu tudo errado. A gente viu que deu tudo errado, em grande parte porque o Trump, o J.D. Vance, aceitaram ali várias das ideias difundidas pela máquina de desinformação russa e também porque ele estava um pouco nervoso, cortou ali algumas frases do Trump e aí a coisa não funcionou. O acordo de minérios não foi assinado. Agora, se ele conseguir esse acordo de minérios, é uma coisa super importante para a Ucrânia, porque mesmo que os Estados Unidos não prometam, olha, a gente vai mandar mais mísseis, a gente vai mandar soldado, força de paz, mesmo que não tenha nada disso, só a assinatura de um acordo que leve os americanos ao território ucraniano, ali com o objetivo de explorar minérios, isso é, de alguma maneira, uma maneira de de fazer os americanos se comprometerem com a Ucrânia, né? Só o fato deles estarem ali. Imagina se os americanos estão ali explorando minérios e, de repente, a Rússia tenta conquistar o país inteiro, né? Então, fechar agora esse acordo é uma questão central para o Zelensky, e aí ele vai tentar fazer o possível, vai dizer ali, Trump, desculpa, foi erro, obrigado por mandar os Javelins. Os Javelins, de fato, foram super importantes. Mas ele não pediu desculpa, né? Só um parênteses, assim, que eu acho muito importante. Até agora, não saiu um pedido de desculpa, não. Eu não vi nada ofensivo, hostil que ele tenha feito naquela reunião. Não pede desculpa, mas faz esse agradecimento, que, de fato, a ajuda americana foi e é muito importante para proteger o país. Agora, o Zelensky, ele já tinha feito dezenas de postagens no X em agradecimento aos Estados Unidos. Inclusive, isso foi reunido aí por muitos comentaristas no debate público americano, logo depois daquela reunião em que o Trump acusou o Zelensky de ser ingrato, de não agradecer aos Estados Unidos. É que o Trump acabou de voltar para o governo. O Zelensky vinha agradecendo aos Estados Unidos, ao povo americano e ao presidente anterior, que era o Joe Biden. Então tem dezenas e dezenas de postagens. Então, como essa postagem começa com um agradecimento e se refere ao atual presidente, que era o caminho natural das coisas. Só que, até semanas atrás, com o alinhamento do Trump com o Putin, com o Trump chamando o Zelensky de ditador, fazendo ali uma tentativa de ataque pejorativo ao fato dele ter sido um comediante, etc., não havia também tanto para agradecer no momento de tensão, no momento de hostilidade. Mas ele está aí registrando mais uma vez o agradecimento e repare, ele não pede desculpa por qualquer tipo de erro. Ele fala, nossa reunião em Washington, na Casa Branca, na sexta-feira, não ocorreu como deveria. É lamentável que tenha acontecido dessa forma. É hora de consertar as coisas. Então, assim, ele não fala assim, eu errei, eu falei o que eu não devia, eu fui hostil, eu fui desrespeitoso, tudo que o Trump acusou ele de ter feito, o Zelensky não faz. Ele fala, olha, não aconteceu da forma devida, é hora de consertar, não fala quem tem que consertar. Vamos todos cooperar, vamos todos nos comunicar e que isso seja feito de uma maneira construtiva. Então ele está fazendo esse apelo. Então, assim, ele tem uma postura diplomática, ele tem uma postura de aceno, de ok, você quer o agradecimento, você quer ser reverenciado, etc. Mas eu deixo claro aqui, o que eu quero é uma paz duradoura, vamos sentar na mesa de negociação. Também antes da própria mesa de negociação, não tem nada assim completamente claro em termos, eu ia repetir a palavra, né, em termos de termos, né, porque são duas palavras com sentido diferente. Então, em relação aos termos do acordo, o Zelensky não sai cravando tudo. E foi isso que o Trump acabou antecipando e dando uma vantagem de negociação para o Putin, o que é sempre perigoso, né? Porque você tem um exemplo histórico que é relativamente recente, se a gente for usar a história toda, do acordo que o Chamberlain fechou com Hitler. Voltou para a Inglaterra como se fosse assim o pacificador, e depois o Hitler saiu invadindo outras áreas, outros territórios, outros países. Então ele rasgou o acordo. E o receio é que o Putin faça a mesma coisa. Duda Teixeira. Felipe, acho que é importante também nessa história toda a gente saber dar o peso certo para as coisas, né?
o Zelensky é o presidente de um país que foi invadido sem qualquer explicação, pura imperialismo do ditador Vladimir Putin, e teve centenas de milhares de pessoas, cidadãos, civis e militares também mortos sem qualquer justificativa plausível. E aí, nos últimos dias, desde essa reunião desastrosa da sexta-feira, ele tem sido criticado por quê? Porque ele não usa o terno. Porque ele contestou o Trump na frente da imprensa. E aí, vamos lá, isso daí... É claro que para alguns seria melhor se ele tivesse de terno, né? Se ele falasse melhor inglês, se ele não tivesse contestado o Trump, se ele tivesse falado obrigado a cada minuto. Mas uma coisa é ali a formalidade, a etiqueta da Casa Branca. A outra coisa é o que está acontecendo na Ucrânia e que é muito mais grave. Exatamente. Não se pode nunca perder de vista que foi o ditador russo que mandou as suas tropas invadirem a Ucrânia. É o país vitimado por esse ataque. E quando uma autoridade com muito poder num outro país, numa superpotência como os Estados Unidos, começa a hostilizar o presidente do país invadido, aí você está redobrando o ataque à vítima e você está legitimando as posições, os desejos, as ambições daquele ditador que ordenou a invasão. Produção, vou pedir para a produção ajeitar aqui o meu TP enquanto eu abro no meu computador, porque travou aqui para a gente passar para a próxima pauta, porque temos vídeos, inclusive, do Donald Trump hoje. Então, deixa eu só abrir aqui. Duda Teixeira. Eu posso e o Ricardo Kessman está na linha, exatamente. Então vamos chamar o Ricardo Kessman para ele destacar, enquanto a gente vai ajeitando aqui os próximos vídeos que a gente vai mostrar, para eu fazer aqui a chamada certinho. Ricardo, salve, salve, boa noite. Sempre muito boa a sua participação no Papo Antagonista. O que você destaca de toda essa história? Você que, aliás, assistiu e mandou um zap para mim para comentar o nosso podcast OA com o Reniose Coquier, o professor Roque, que foi exibido na segunda-feira, embora tenha sido gravado na sexta, logo após esse acontecimento na Casa Branca, e que tratou ali, costurou todo esse tema com a profundidade, né, que o podcast OA dá a todos os temas. Quem ainda não viu, depois do Papo Antagonista, vale muito a pena ver. Salve, Ricardo. Salve, salve, Felipe, boa noite, Duda, boa noite também para os nossos queridos antagonistas. Olha, é tudo muito lamentável o que a gente está assistindo. E, Felipe, foi bom você ter citado o podcast OA com o professor Roque, porque determinadas situações exigem, Felipe, muita explicação, exige muita contextualização, muitos dados históricos, né? E, infelizmente, uma grande parcela, eu diria a maior parcela da população mundial hoje, está muito pouco disposta a dedicar algum tempo a adquirir conhecimento, a compreender os fatos, sem não antes já sair lacrando e sem não antes já sair aderindo incondicionalmente a um lado. A gente não pode perder de vista nunca isso que vocês acabaram de falar. A Ucrânia ela foi invadida, a Ucrânia está sendo destruída. As pessoas estão morrendo por causa de um tirano, de um invasor que se chama Vladimir Putin. Não há nada que possa justificar essa atitude. E não é possível a gente assistir sem afetar alguma indignação aos Estados Unidos da América. Até então, o líder, né, se dizia assim, o líder da democracia, o líder da liberdade do mundo, se aliar a um ditador, a um tirano, como é o caso do Putin. E olha, Felipe, se esse acordo sair, ele deve sair, e isso demonstra cabalmente, e é claro, não poderia ser diferente, uma fragilidade tremenda do presidente Zelensky e da própria Ucrânia, porque estão desesperados. Sem os Estados Unidos nisso, eles vão sucumbir. Não em 3 dias, não em 2 semanas, mas vão sucumbir. Mas quando uma nação como os Estados Unidos usa essa fragilidade para ganhos comerciais, porque é disso que se trata, a gente está diante de uma exploração. Isso chama extorsão. Se fosse de um indivíduo mais forte para com o outro, como antigamente se fazia na época das máfias, isso é extorsão. E pior, você de alguma forma, como tem feito o presidente Trump, você tem fortalecido o tirano para fragilizar ainda mais essa figura que está sendo oprimida. É lamentável, repito, a gente vê os Estados Unidos nessa posição, porque ele tinha que estar cerrando fileiras ao lado da Ucrânia, ao lado da Europa, dos seus aliados europeus. Do mundo livre. A OTAN, Felipe, desculpa. Do mundo livre. Do mundo livre.
A OTAN, Felipe, isso fica muito claro no bate-papo que você teve com o professor. A OTAN foi criada justamente para isso. A partir do momento da criação da OTAN, não tem mais essa história, como o Trump fica dizendo, que há um oceano entre a gente, invocando a separação física dos Estados Unidos e da Europa. Não, a OTAN foi criada justamente com esse fim. Naquele contexto da OTAN, Estados Unidos e países europeus estão juntos e não separados por um oceano. É inadmissível, repito, que use essa força financeira e essa fragilidade da Ucrânia contra os próprios ucranianos. Pois é, e a tentativa de legitimar a ordem do Putin para invadir a Ucrânia, que a gente vê repercutir no Brasil, com todas essas narrativas rasteiras, ela é absolutamente lamentável. A Ucrânia procurou a OTAN é uma aliança militar de defesa. Então, se a Ucrânia procurou a OTAN, é justamente por receio de que ela possa ser atacada. E aí, ela é atacada pela Rússia, confirmando o receio que a Ucrânia tinha, e a Ucrânia é acusada de ter atacado a Rússia porque procurou a OTAN para se defender numa eventualidade de ser atacada. Quer dizer, é justamente o contrário. Você tem ali uma possibilidade forte de um ditador que concentra muito poder no seu país e que é uma potência limitar, apesar de todas as atrapalhadas no começo da guerra. Você tem uma forte possibilidade de ele invadir o seu país. Você vai se preparar para esse eventual cenário. Aí o ditador usa isso como pretexto. Não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer na visão dele porque prejudica o plano dele de conquistar aquele território. Então, se ele permite que a Ucrânia fique junto da OTAN, existe uma possibilidade de reação contra uma invasão russa muito grande. Aí ele vai e invade o território da Ucrânia antes que isso aconteça, porque ele quer tomar aquilo de qualquer maneira. Então, há uma inversão nas narrativas circulantes muito grande. E o Ricardo tocou num ponto importante, que é o adesismo, né? Então, tem muita gente que gosta do combate que o Trump faz à esquerda americana, a cultura woke, etc., e aí se alia a questões domésticas e compra o pacote todo e acaba se aliando a um tirano. E a gente estava falando aqui do caso do Donald Trump, que bloqueou ali a ajuda à Ucrânia depois de ser hostil com o presidente Volodymyr Zelensky no encontro de sexta-feira na Casa Branca. E eu estava no finalzinho do último bloco, ficou pendurado no intervalo, então eu repito, falando sobre o adesismo que a gente vê no debate público, principalmente nas redes sociais, por parte de pessoas engajadas, principalmente numa militância político-ideológica. Então, muitas vezes, o sujeito adere a um lado do espectro político-ideológico e, no fundo, muitas vezes, sem sequer defender valores, princípios, mas uma patota. Quer dizer, um conjunto de pessoas ou uma liderança contra outras das quais ele não gosta. E aí, ele curte, né, certos posicionamentos críticos, por exemplo, a Kamala Harris, ao Joe Biden, ao identitarismo radical de boa parte da esquerda americana, aquele pessoal que diante de uma divergência sai xingando o outro, de nazista, de fascista, de xenófobo, de racista. Muitas vezes, quando é só uma divergência, né, pode existir esse tipo de pessoa, mas esse pessoal não guarda esses conceitos para serem usados da maneira correta. Eles usam para hostilizar, para xingar gente que tem uma ideia diferente ou tem um pensamento livre, mais autônomo. Tudo isso vai gerando um desgaste daquele campo e muita gente passa a ter um ranço, passa a ter um olhar muito crítico, muitas vezes com razão. Então, você vê o Donald Trump criticando determinados comportamentos da esquerda americana e o sujeito que aderiu ao lado dele concorda, gosta daquilo e passa a idolatrar eventualmente o Donald Trump por causa daquela postura doméstica específica. Mas aí compra o pacote todo. Então o Donald Trump vai lá e se alinha a um ditador contra o presidente do país invadido por ele. E aí o sujeito é trumpista. Ele não é defensor de determinados princípios da liberdade, da autonomia, do território, contra a violação, contra a invasão, contra um regime autocrático, ditatorial. E ele passa a defender aquele tipo de atitude indefensável. Porque eu falo, desde a campanha de 2016 que o Trump fez contra Hillary Clinton, quando ele ganhou o primeiro mandato dele,
que ele tem um método de negociação. Qual é o método? Ele chega ousado, né? Chega de sola na canela, falando o que lhe vem à cabeça para se impor naquele debate. E depois ele vai negociando de cima. Ele tenta causar um medo com alguma proposta drástica, que geralmente gera um repúdio, e depois, eventualmente, ele vai amortecendo diante das concessões que os demais participantes da negociação vão fazendo para ele, claro, considerando-se o poder militar, econômico dos Estados Unidos. O problema de você chegar assim, num debate como Gaza, por exemplo, e eu comentei isso outro dia quando esse tema estava em pauta, ou como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é que você já está lidando com uma situação violenta demais. E, nesse caso, o Trump, repito, ele redobra o ataque à vítima, ele legitima a posição de um ditador, ele faz com que o ditador saia em vantagem na negociação e queira ainda mais. E tudo isso é errado, do ponto de vista humano e do ponto de vista de quem diz buscar a paz. Porque uma paz temporária com um ditador que acaba conseguindo invadir, conquistar territórios e ser legitimado como tal, ela é, como eu disse, temporária. Ele pode usar esses novos territórios para estabelecer ainda mais a ampliação daquele território dele, aquele território que ele quer reconquistar da antiga União Soviética, ou mais, né? Quem sabe fazer o caminho inverso aí de Hitler. Duda Teixeira. E quando essa gente que é pró-Trump, que fica aplaudindo ali o Elon Musk nas redes sociais o tempo inteiro, compra esse pacote todo que você falou, Felipe, compra uma sucessão de mentiras e de absurdos, né? Então o Zelensky virou um ditador sem eleição, né? Começa a legitimar o Putin, esse sim que é um ditador, né? E você tem uma previsão legal, né? É importante você falar, né? Na Ucrânia, para casos de guerra. Sim, quando você tem uma lei marcial, você não faz eleição, né? Você segue a guerra porque não dá para o país ficar fazendo eleição quando está sendo atacado. E outras coisas que vão nesse pacote. Precisa tirar os palestinos ali da faixa de Gaza, manda para a Jordânia do Egito e não pensa nem em voltar, né? Fica em algum outro lugar, nós vamos construir um monte de hotel na faixa de Gaza. Quer dizer, vê uma coleção de barbaridades, né? E aí que também essa gente compra esse pacote todo e depois meio que foge do debate, né? É um adesismo puro e simples, e depois, se você começar a ponderar ali, puxa, mas vai tirar os palestinos dali, não vai trazer de volta? Não, mas é isso daí, né? Vai que acontece, de repente não acontece, né? Meio que acaba fugindo aí pela tangente. E aí o Lula ataca o Zelensky, ou traça uma falsa equivalência com o Putin, ou responsabiliza diretamente o Zelensky pela guerra, aí critica o Lula, porque se diz da direita, então critica o Lula no Brasil. Mas aí se o Trump faz algo similar, ou eventualmente até pior, aí o Trump está certo, por outras razões. Então, olha, em vez de se identificar com as pessoas do cenário político, é preciso ter princípios, ter valores, independentemente das pessoas envolvidas. E esse é o nosso método de trabalho, o nosso jornalismo baseado em princípios claros. Então a gente não vai trair o princípio para defender uma patotinha. Ricardo Kertzmann, eu acho que você começou a falar sobre isso, a gente tratou também no podcast, mas para você finalizar esse tema do adesismo tribal, acho importante uma palavra sua. Felipe, o ponto é que é extremamente difícil combater esse tipo de atuação, justamente porque esse pessoal eles têm a expertise de pegarem assuntos complexos e reduzirem esses assuntos a uma lacração ou outra. E aí fica muito difícil você rebater contra. A gente deve falar sobre isso mais à frente, a respeito das atletas trans. Tem uma série de pautas, Felipe, que qualquer pessoa, independentemente da ideologia dessa pessoa, independente mesmo até de suas crenças ou valores, essas pautas são comuns a todo mundo. Quando há uma distorção, e várias dessas distorções ocorreram, como você bem retratou a respeito não só da esquerda americana, da esquerda brasileira, assim, no mundo inteiro, essas pautas identitárias que durante muitos anos encheram o nosso saco, oprimiram todo mundo, porque nunca aceitaram uma opinião divergente, nunca aceitaram um posicionamento divergente. Isso, quando fica muito exacerbado, faz com que tudo se resuma a um ponto ou outro, que é o que eles fazem. E aí,
assuntos que deveriam ser complexos, eu repito isso, eles são minimizados a um ponto que fica difícil você rebater esses assuntos. É claro que a gente não quer injustiça com ninguém, então quando você toca no conceito injustiça, fica parecendo que um lado está sempre certo, sem analisar todo o contexto. Caramba, não pode ser assim. Felipe, você falou a respeito agora de determinados métodos, né, utilizados pelo Trump e similares ao Lula. No discurso dele de ontem, por exemplo, ele já repetiu, ele já tinha falado isso outras vezes, mas ele repetiu uma mentira que o Lula conta aqui toda hora. O Trump disse que pegou os Estados Unidos economicamente arrasados. O Lula disse isso, que pegou um país arrasado. É mentira, os Estados Unidos não estão arrasados e o Brasil não está arrasado. O Trump disse também que nessas 6 semanas, ele fez o que jamais foi feito nos Estados Unidos. É igual o Lula, dizendo que nunca antes na história desse país. Exatamente. Eles atuam dessa forma para poder cativar seus públicos. Agora, o problema é isso, Felipe, é que uma vez cativados esses públicos, eles não têm sabido diferenciar as pautas corretas, que tem que ter apoio, sim. Não sabem diferenciar das pautas ruins. As coisas não são excludentes. Você pode elogiar e apoiar o que é bom e pode criticar e combater o que é ruim. Exatamente. É o que a gente procura fazer aqui nesse jornalismo independente e vigilante. Continuando as informações, a suspensão do envio de $1 bilhão em armas, munições e equipamentos para a Ucrânia terá impacto sentido pelos ucranianos, principalmente na defesa, e eu estou com um problema no meu monitor, Robson já veio aqui para ajeitar, mas vai precisar vir de novo. Agora eu pego aqui no meu computador, terá impacto sentido pelos ucranianos, principalmente na defesa aérea das cidades. Em algumas semanas, os ucranianos poderão ficar sem os mísseis de defesa aérea, Patriot, né, o tipo de míssil. E 6 baterias de mísseis Patriot defendem as principais cidades e instalações ucranianas. Os mísseis têm um alcance de 160 quilômetros. Sem o guarda-chuva dos mísseis Patriot, a Rússia poderia iniciar novos ataques com centenas de mísseis e drones contra as cidades ucranianas. O ISW, Instituto para o Estudo da Guerra, informou que quando ocorreu uma interrupção na ajuda no início de 2024, os russos aumentaram significativamente seu ritmo de operações na direção a Pokrovsk, essas palavras difíceis de falar, para tirar vantagem de escassez de suprimentos ucranianos. Aliás, foi mais ou menos nessa época que eu publiquei, talvez o primeiro artigo dessa série de acenos do Partido Republicano com o Trump na liderança a Putin, por meio ali do atraso da aprovação de ajuda militar para o sistema de defesa aérea ucraniano no Congresso Nacional ainda durante o governo Joe Biden. Para a gente, nada disso é novidade. Quem acompanhou aqui a cobertura da eleição americana no Papo Antagonista viu a gente falar com toda a transparência desde o começo. Olha, o Trump e o Partido Republicano estão fazendo acenos à Rússia, a questão da Ucrânia, no mínimo uma incógnita, mas a gente vê com olhos críticos essa aproximação, esse alinhamento. Não está claro o grau, se eles vão abandonar de vez a Ucrânia, mas está parecendo que sim, está sendo criticado, inclusive, no debate intelectual americano por essa tendência, e nós já deixamos claro desde já que ficaríamos do lado do país que foi violado, que teve a sua soberania violada pela invasão das tropas russas. Então, tem mais essas informações. Vocês querem complementar antes da gente passar para o discurso no Congresso? Eu queria comentar só a importância que tem esses mísseis americanos na defesa das cidades russas. O Duda Teixeira só vinha complementando a análise sobre essa questão da ajuda militar americana para a Ucrânia. Diga, Duda. Que a ajuda americana é super importante para defender as cidades ucranianas. Essa estratégia que os russos criaram de lançar dezenas, às vezes centenas de mísseis balísticos, mísseis hipersônicos ao mesmo tempo, era uma maneira de ludibriar a defesa aérea. E ainda assim, várias cidades ucranianas continuaram de pé porque esse sistema foi eficiente. Aliás, o Irã imitou essa estratégia na hora de atacar Israel. Israel também, porque tem uma defesa aérea muito boa, conseguiu se defender. Agora, imaginem o que aconteceria se a Ucrânia ficasse sem esses mísseis Patriots. Isso pode acontecer em algumas semanas. Então, a Rússia vai ter um poder muito maior de destruir
cidades inteiras da Ucrânia. E os Estados Unidos também confirmaram que suspenderam a ajuda de inteligência, o que também enfraquece muito a Ucrânia, porque a Ucrânia foi muito ajudada pelos Estados Unidos para saber, por exemplo, antes um ataque russo, onde vai acontecer, em que momento. Então, a Ucrânia não foi pega de surpresa, porque os americanos têm informações de satélite, eles grampeiam conversas pelas redes sociais, e avisavam a Ucrânia a todo momento. Agora, a Ucrânia pede essa ajuda americana, a chance de sofrer um ataque russo é muito maior. Então, os americanos, o Trump já tomou uma posição aí que deixa o Zelensky numa situação muito vulnerável, e aí também isso explica por que o Zelensky está querendo fazer esse acordo de minérios aí agora de qualquer jeito, né? Em discurso de mais de 1h30 ao Congresso americano na terça-feira, Trump disse ter recebido uma carta de Zelensky na qual declarou estar pronto para negociar o acordo de exploração de minerais ucranianos e o fim da guerra. Vamos assistir esse trecho do vídeo. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. Very important. You should be hired based on merit. And the Supreme Court, in a brave and very powerful decision, has allowed us to do so. Thank you. Thank you very much. Thank you. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I also signed an executive order to ban men from playing in women's sports. Muito bem, tá aí o trecho em que o Trump falou do combate doméstico dele à cultura woke. É o que eu estava dizendo. Tem muita gente do campo da direita no Brasil, ou antipetista no Brasil, que acha que ele está fazendo o certo, que defende esse combate ao identitarismo radical americano, só que aí acaba defendendo coisas que não deve, como esse alinhamento a um ditador expansionista, né? Agora vamos ver o trecho em que ele falou efetivamente sobre o Zelensky, porque a gente acabou alterando a ordem, mas tem um lado bom, porque ele estava pregando nesse discurso de combate às políticas de diversidade bom senso. O Trump fez muita coisa em nome do bom senso. E quando você vai ver o que ele está fazendo na Ucrânia, é exatamente o contrário ao bom senso, né? O bom senso pede que se fique do lado da vítima numa guerra em que um ditador mandou invadir o país. Pode soltar. Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Tá aí, Ricardo, repare que o Trump, ele meio que posa de vitorioso nessa rodada de negociações.
É como se o Zelensky tivesse capitulado para o acordo que ele quer fechar, e ele fala, embora nunca tenha aparecido assim, um vídeo do Trump chamando o Putin de desrespeitoso na cara dele, que teve discussões sérias com a Rússia, que a Rússia também acena aí com a paz. A gente não tem uma evidência muito clara de que o Putin realmente quer a paz e que essa paz não vai ser como o acordo de Chamberlain fechado com Hitler. O que você destaca? Felipe, que ele vai ser vitorioso, ele vai ser. Só que ele vai ser vitorioso na base da extorsão. É esse tipo de vitória que o mundo livre ocidental, que os Estados Unidos da América vão aceitar, agora é assim, na base da força? Porque ganhar assim, Felipe, obrigado, ninguém precisa ser democrata. Basta você ter armas. Então é uma vitória que não deverá ser comemorada. Eu queria, Felipe, tocar na questão da atleta trans, porque tem a ver com o meu comentário anterior. Né? Felipe, poucas pessoas são tão inclusivas quanto eu. Poucas pessoas defendem de forma tão aguerrida, né, minorias, e brigam, eu verdadeiramente brigo contra qualquer forma de preconceito. Para mim isso é inaceitável. Mas, Felipe, não tem como determinadas coisas, elas são tão claras, não tem como a gente não entender que elas estão erradas. A questão das atletas trans, e ele vai e cita um exemplo, aquilo que eu disse, ele pega casos complexos e reduz a um evento. Ele vai e fala da menina jogadora de vôlei que recebeu uma bolada de uma atleta trans, que obviamente tem um corpo de homem muito forte, machucou a moça. Né? É óbvio, não é correto em que um atleta que se defina, que tem todo o direito de ser trans, mas não é correto que aquele organismo masculino dispute uma competição feminina, porque a força é muito desproporcional. Agora, isso não significa que toda a pauta em defesa desses grupos, dos grupos GLBTQIA+, e todas as pautas que são legítimas, sejam as trans ou a outras minorias, essas pautas tenham que ser largadas de lado, porque um fato está errado. O problema é isso, é quando você tem uma ideologia, né, de um lado, querendo oprimir todo mundo, e quando uma pessoa como eu, repito, que defende tanto as minorias, quando eu me posiciono assim, eu já me posicionei outras vezes e apanhei pra caramba, dizendo que eu estava querendo tirar o direito das pessoas trans. Ao contrário, eu quero preservar os direitos, eu só não quero que os direitos dessas pessoas sobreponham os direitos de outras pessoas. Mas quando atuam dessa forma, você acaba enfraquecendo pessoas que defendem, né, que militam a favor deles, estou dando um testemunho pessoal, e acabam reforçando esse tipo de discurso reducionista, que pega toda uma causa muito complexa e reduz a um fato único. Não, exatamente, e às vezes eu questiono, eu provoco a discussão sobre a hierarquia das minorias, porque veja que esse exemplo de atleta trans, que tem corpo de homem e, portanto, leva vantagem sobre mulheres, é um exemplo de caso em que as mulheres são prejudicadas. E as mulheres não são tratadas por esses grupos que se dizem defensores dos fracos e oprimidos, como pessoas a serem protegidas. São elas que acabam prejudicadas na sua vida profissional, na sua vida atlética, esportiva, eventualmente com problemas de saúde até. Por exemplo, você tem casos de boxe, lutadora trans, que, portanto, é muito mais forte, porque tem ali um organismo masculino, uma genética favorecida, etc., e acaba dando golpes violentos numa mulher que sai prejudicada fisicamente. Então, assim, esse exemplo é muito óbvio, muito claro, é do bom senso. Você pode pensar numa outra solução que não seja uma integração que gere uma covardia, né? Sob o pretexto da inclusão, você gera uma covardia prejudicial a outras pessoas. E pessoas que esses grupos dizem defender. Então é claro que o Trump usa isso para defender determinadas pautas, e aqui a gente vai sempre buscar a análise das nuances, né, sobre as decisões de governo. Duda Teixeira. Nesse comentário do Trump, no discurso dele, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou: a gente está falando ali com a Rússia e parece que a Rússia está pronta para a paz, né? Se isso acontecer, vai ser lindo. Bom, se a Rússia tivesse pronta para a paz, primeiro não teria começado uma guerra, claro, né? E desde que a guerra começou, a Rússia poderia ter conseguido a paz
a qualquer momento. Essa guerra só continua existindo porque, desde lá do dia de fevereiro de 2023, a Rússia segue atacando a Ucrânia dia após dia, né? Então, assim, em vez de estar extorquindo, pressionando o Zelensky, ele deveria estar fazendo isso lá com o Putin, né? Pressionando o Putin. O Trump adotou ali uma outra estratégia diferente da que havia antes, né? Do Biden, dos europeus, que era pressionar de fato o Putin ali com sanções, com ajuda militar. E aí agora vamos ver o que vai dar isso aí.